Pode começar. Início da gravação, termo de colaboração 37. Em 3 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria-Geral da República, na presença dos procuradores Zelina e Vitor, compadeceu o senhor Cláudio Melo Filho, devidamente acompanhado por seus advogados, Leodildo Guilherme Maurício, a fim de dessa depoimento em razão de celebração de acordo de colaboração de todos os presentes, certificados da previsão do uso para reconhecimento de gravação, registro de áudio ou vídeo, prova adequado não está fazendo uso ou de qualquer equipamento sob as fins legais. Observados todas as cautelas do seu determinadas e atendendo as ditames da Lei 12.850, acordantemente quanto ao disposto nos artigos 4 ao 7, eu indago ao senhor Cláudio Melo Filho. Os advogados aqui presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato. São. O senhor renunciou o direito ao silêncio, afirmando o compromisso legal de dizer a verdade. Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais, nos termos ora afirmados pelo Ministério Público. Sim. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente, está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração. Estamos. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 2.850. Sim. O senhor, no tocante ao anexo 4.20, pagamentos realizados a outros agentes públicos oficialmente no ano de 2014, Antônio Baçaí, Benito Gama, Cláudio Cajado, Colbert Martins, Heráclito Fortes, Hugo Napoleão, José Carlos Aleluia, Jutaí Magalhães, Leu Lomanto Júnior, Lúcio Vieira Lima, Orlando Silva, Paz Landim, Paulo Henrique Lustosa e Roberto Negreiros. Reconhece que responderá a todas as perguntas que lhe serão formuladas? Reconheço, sim. Vamos às questões. Por gentileza, pode contextualizar e falar sobre os fatos narrados nesse anexo. Assim como ocorreu em 2010, no ano 2014, algumas pessoas que eu mantinha um certo relacionamento me procuraram porque fariam as suas campanhas eletivas no ano 2014. E essas pessoas me procuraram porque tinham relação com a empresa, várias delas têm relação histórica com a empresa. Então elas me procuraram para perguntar se poderiam contar com a empresa também naquele ano de 2014. No ano de 2014 havia uma decisão clara de Marcelo Odebrecht de que essas contribuições deveriam ser feitas de forma oficial. Então assim se procedeu. Foi uma decisão pessoal dele, né? É quem poderia tomar essa decisão, porque era o presidente da empresa. E acredito que, na minha opinião pessoal, sim, eu acho que é a forma mais correta de se tratar o assunto. Sempre disse isso, sempre externei isso para a empresa. Ok, essa é a sua opinião pessoal. Eu quero saber o que levou o Marcelo Odebrecht a mudar essa diretriz. Claro. O senhor sabe dizer? Não, porque foi uma decisão dele que ele apenas comunicou. Pelo menos no meu caso, eu apenas fiquei sabendo por comunicação. O senhor sabe dizer se ele continuou fazendo pagamentos não contabilizados? Não tenho a menor informação. O senhor sabe quando houve essa mudança de diretriz? Doutor Vitor, porque houve eleições nos anos de 2010, 12 e 14. 2012 são eleições de prefeito. Isso. Eu praticamente não acompanho nada disso. Praticamente não, eu não acompanho. Só eventualmente um ou outro que não me recordo agora nenhum que possa dizer. Mas em 2014, como é a eleição de pessoas, deputados estaduais e federais, aí que eu tenho uma certa relação. Então, neste momento, eu soube dessa decisão de Marcelo Odebrecht. Ele comunicou essa decisão aos subordinados da empresa, convocou alguma espécie de reunião e disse que iria passar... Não, no meu caso, ele comunicou de forma pessoal. Ok, perfeito. Então, de acordo com sua proposta de colaboração premiada, a gente vai começar a falar sobre os agentes políticos. Perfeito. O primeiro deles é Antônio Baçaí. Inicialmente, eu quero que o senhor diga se Antônio Baçaí recebeu doações, já havia recebido doações em momentos anteriores, e como se deram essas doações, de forma muito objetiva. E contextualize o que ocorreu no pleito de 2014. Pronto. Eu conheci o deputado em Baçaí provavelmente no início ou meio do ano de 2011, quando ele já tinha sido eleito deputado federal em 2010. Eu não o conhecia antes, até porque existia um problema
familiar, jurídico, entre meu pai e ele. Então eu só o conheci no ano de 2011. Quem me apresentou ele foi o deputado Arthur Maia. Eu estava saindo de um restaurante, me lembro perfeitamente, eu estava saindo do restaurante Gero, aqui que fica no shopping Iguatemi, e ele estava saindo com o deputado. Aí ele me apresentou e tal, eu não o conhecia, cumprimentei, etc. Tal. Depois disso eu volto a encontrar o deputado numa viagem que nós fomos à Ucrânia, porque ele era membro da comissão de ciência e tecnologia. E a Odebrecht Infraestrutura, na pessoa do senhor João Pacífico, que era diretor superintendente da área de Norte e Nordeste, tinha uma obra específica, que era a obra de Alcântara, então, que era uma parceria do Brasil com a Ucrânia. Então, como essa comissão de ciência e tecnologia fez uma visita a convite do deputado que era presidente da comissão parlamentar Brasil-Ucrânia, que é o deputado Cláudio Cajado, eu vou me referir a ele na frente. Então, alguns deputados foram, o João Pacífico me perguntou se eu poderia acompanhar também essa visita. Outros diretores da Odebrecht também foram. Pois não. Então, foi aí que eu me aproximei um pouco mais do deputado Antônio Baçaí. Depois disso, eu fui ao gabinete, conversei com ele sobre política na Bahia. No ano de 2014, especificamente, nós conversamos muito, porque existia uma discussão política na Bahia de quem seria candidato a governo, quem não seria. E como eu conheço algumas pessoas da Bahia, a gente teve alguns bate-papos sobre isso. Em uma oportunidade, no gabinete dele, no anexo 3, no ano 2014. Possivelmente, certamente no primeiro semestre, mas mais próximo por terceiro trimestre, aí o segundo trimestre do ano. Vale a pena um registro que Marcelo Odebrecht, eu comuniquei isso aqui em algum outro momento, Marcelo Odebrecht determinava que a gente só começaria a discutir alguma coisa de campanha a partir do final de junho, entendeu? Essa era uma determinação da empresa dele, pessoal. Então, por isso que eu me lembro que foi certamente por aí. E ele me perguntou, me afirmou que a empresa já tinha o apoiado em outras oportunidades e perguntou se poderia... Já tinha apoiado. O que seria isso? Esse apoio? Já tinha feito alguma ajuda de campanha a ele. Contabilizado ou não contabilizado? Não faço a menor ideia, porque eu não tinha relação com ele e nem ele também se manifestou. Então ele me perguntou se a empresa poderia se eu poderia perguntar à empresa se faria algum apoio a ele. Eu levei o assunto à empresa. O DS da Bahia, à época, já era André Vital, em 2014. Ele que coordenou as contribuições feitas às pessoas da Bahia. Então, foi aceito pela empresa e foi determinado um valor que eu digo ao senhor que foi R$300 mil, que tem os dois recibos aqui, foi 299.700. Existe aqui, os dois recibos estão transcritos aqui, mas eu afirmo que a relação anterior não houve e não ocorreu através de mim. O Antônio Baçaí, ele prometeu agir, atuar de modo a preservar os interesses da empresa no Congresso? Não. Fez alguma promessa? Jamais tratei de qualquer assunto com ele. O senhor sabe o que motivou a empresa? O que levou a empresa a fazer Acredito que a empresa deve ter fazendo alguma análise de valor da relação que mantinha com esse parlamentar. As pessoas eram as mesmas na Bahia, os DS eram os mesmos e tal, e conheciam ele todos. Ele era um cara de expressão, né? Foi prefeito e tal. Em relação ao Benito Gama. Benito Gama é uma pessoa da minha relação, eu conheço. Ele tinha sido deputado federal bem no passado, quando eu era muito jovem, mas eu o conhecia. Ele perdeu algumas eleições e ficou sem disputar também alguma coisa. E quando ele volta em 2014, ele me procura. Aí sim, ele me procura e pergunta se eu podia fazer alguma contribuição. Eu levei o pedido à empresa. A quem? Sempre há um comitê que Marcelo lidera, mas quem coordena mesmo é o Benedito Júnior, da área de infraestrutura. Sempre. E então eu comuniquei à empresa desse pedido e foi destinado um valor a ele na monta de R$30 mil. O recibo consta aqui. No meu dado de corroboração, o número do recibo. Ok. Ele fez alguma promessa ou
se comprometeu A mim não, a... mas ele tem relação com várias pessoas na empresa. Você sabe se ele recebeu outros valores? Não fora? Não sei. Da minha parte eu só tratei isso. Ok. Cláudio Cajado. Cláudio Cajado, eu comentava há pouco, ele era o presidente da Comissão Parlamentar Brasil-Ucrânia. E como presidente da Comissão Brasil-Ucrânia, eu o conheci na exata viagem à Ucrânia, que fui convidado pela área de infraestrutura do Infraestrutura Brasil, do Norte e Nordeste. Eu fui acompanhando os executivos da empresa que visitaram a parceira ucraniana na base de lançamento de Alcântara que a Odebrecht estava construindo. O valor transmitido a ele foi de R$305 mil. Tem aqui os recibos e estão todos transcritos aqui nos meus dados de colaboração. Esta pessoa, o deputado Cláudio Cajado, tinha sido prefeito de Dias Dávila, então era do Democrata, é uma pessoa que